pessoal, além do lixo eletrônico, tem outra questão muito importante que tem que ser discutida com a população, que é o descarte de medicamentos. Jogar remédios no lixo comum leva também a consequências sérias. Existem pontos de coleta pela cidade, então a gente tem que ter consciência. E para ajudar a gente a entender sobre os riscos do descarte incorreto de remédios, eu chamo agora a repórter Marina Lima. Marina, consciência sempre, não é mesmo? Boa tarde. É verdade, Guerra, a gente tem que ter esse cuidado. Boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o Boletim Legislativo. Às vezes a gente fica com aquela bolsinha de remédio vencido em casa, né? Não sabe o que fazer. Mas olha, eu já adianto que não pode jogar no vaso e nem descartar no lixo comum. Para falar sobre isso, estou aqui com a Juliana Vieira, que é farmacêutica. Juliana, tudo bem? Explica para a gente por que esse descarte não pode ser feito como um lixo comum. Então, o cuidado com o medicamento, ele vem desde a casa da gente, como a gente armazena de forma correta, armazenar medicamento que é de geladeira em geladeira, medicamento que é com outro controle de temperatura e tudo. E a partir daí a gente vai descobrindo que a gente tem o quê? Desde um armazenamento em casa inadequado, a gente tem que repensar como que eu vou tratar esse medicamento depois. Então eu tenho que fazer o descarte, a gente tem lei municipal desde 2011, que é o quê? Para a gente levar esse medicamento para qualquer estabelecimento farmacêutico ou unidade de saúde, tanto as nossas unidades básicas quanto as avançadas, a gente leva esse medicamento para a unidade para que seja realizado o medicamento correto. Então a gente orienta sempre que seja um comprimido, um frasquinho de medicamento. O descarte dele inadequado, eu vou acabar contaminando o solo, vou contaminar a água, o que traz um prejuízo enorme ao meio ambiente. E um prejuízo ao meio ambiente, é claro que traz risco à saúde das pessoas. Você falou da questão da conservação, até para a gente evitar excesso de resíduo quando o remédio poderia ainda estar bom, né? Como é que a gente sabe a forma certa de conservar o medicamento? Isso, então, o medicamento, é um ponto importantíssimo que você tocou. O medicamento, quando ele é prescrito, ele é para uso naquele tratamento. Muitas pessoas, às vezes, fazem um uso inadequado daquele medicamento. Então, acaba sobrando um medicamento e aí eu tenho que depois, o que eu faço com aquele medicamento? E mesmo um medicamento não vencido, que eu fiz um armazenamento inadequado, então se eu tenho um medicamento que ele tem que ter um controle de temperatura, ele tem que ser armazenado entre 2 e 8, eu tenho que armazenar ele na minha geladeira. Eu tenho medicamento que após aberto, ele tem uma validade diferente do que ele tinha quando ele estava fechado. Alguns xaropes, após aberto, eu tenho uma validade de 14 dias, 10 dias, ou um antibiótico depois que eu reconstituo ele com água. Então, tudo isso tem que ser observado por paciente. E ele realmente verificar o que ele precisa ter em casa e fazer o uso conforme aquela prescrição. Aí eu evito ter medicamento sobrando na minha casa ou fazer um uso inadequado dele. Então, tanto o descarte como o uso inadequado, o descarte inadequado, quanto o uso inadequado do medicamento pode trazer um risco para as pessoas. Perfeito, então só para reforçar, é só procurar uma unidade de saúde ou uma farmácia comum mesmo para levar o medicamento vencido, certo? Isso, fazer disso um hábito. Então, se eu compareço todo mês na unidade por conta do meu tratamento, né, ou se eu vou fazer a aquisição de algum medicamento, eu verificar em casa o que eu tenho em desuso, mesmo que não vencido, um medicamento em desuso ou um medicamento vencido, porque nesse estabelecimento ele vai dar um destino correto. A hora que eu entrego esse medicamento, ele vai dar um destino correto. Quando eu decido descartar isso, muita gente descarta na pia, ou vai falar assim, não, mas se eu der descarga, vai para o esgoto. Tudo isso somando, imagina a população toda, cada um fazendo com um comprimido que seja por dia, vai trazer um dano ao meio ambiente. Perfeito, Juliana, muito obrigada pelo esclarecimento. Então é isso, é o que a Juliana falou, né? Cada um jogando um monte de medicamento fica complicado para o meio ambiente. Então é importante que cada um faça a sua parte. De volta ao estúdio. Isso mesmo, Marina, todo mundo fazendo a sua parte. Muito obrigado. E é isso, pessoal, tá o recado, hein? Consciência, tem locais certos para descartar os medicamentos, nada de jogar no lixo comum. Nossa saúde e o meio ambiente podem ser impactados.